Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio INBEC, realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e no episódio de hoje, super especial, nós vamos falar sobre o poder das metas, como não fracassar em 2026. Quem vai bater esse papo com a gente é Sérgio Frota, ele que é diretor da Febracis Fortaleza, Master Trainer e palestrante internacional, formado em computação, com pós em administração e MBA internacional em marketing, além de certificação em comportamento e personalidade pela SOAR Global Institute nos Estados Unidos. Atuou como executivo e consultor em grandes empresas e é criador do método ROCO, voltado para rotinas comerciais e times de alta performance. Sérgio, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente. Eu sempre tenho recebido bons retornos de pessoas que assistem o podcast que a gente já fez aqui. Então é sempre um prazer poder contribuir, colaborar e aprender, porque a gente acaba aprendendo sempre que está falando, a gente está aprendendo mais aqui. Boa, Sérgio. Inclusive, essa é a sua terceira vez aqui. Isso. A gente está instituindo, inclusive, uma forma de comemorar a terceira vez do convidado. A gente vai sortear uma conta de energia e o convidado ele vai pagar uma conta de energia. Rapaz, que presente. Que privilégio. Tomara que eu pegue, bote só as minhas contas no sorteio aí, porque essa aí eu já vou ter que pagar mesmo, né? Então, você que quer ter uma conta de energia, a gente vai botar aqui pro convidado que vinha igual o Fantástico, só que o contrário, né? Esse presente ninguém quer não, né, Sérgio? Cara, prazer ter você por aqui hoje, mais uma vez, e a gente está num momento muito crucial das nossas vidas, porque a gente está num momento que ele é especial e único, início de ano, né? Um ambiente muito propício, ideal é que a gente já tenha feito isso no passado, mas é muito propício para a gente olhar para a nossa vida, identificar onde que eu estou satisfeito, onde que eu estou insatisfeito, o que é que eu posso melhorar, e começar a definir metas para encerrar um semestre, um mês, um ano mais satisfeito com aquelas áreas. Então, acho que é um momento bem especial para a gente tratar sobre esse assunto. Com certeza, né? Eu gosto muito dessa coisa de ciclos, né? Porque o ser humano gosta, às vezes o ano não foi fácil para alguns, teve dificuldades, não conseguiu realizar algumas coisas que não estão no nosso controle acontecem e a gente não consegue os resultados que quer. E aí essa coisa de ter agora, não, vai começar um novo ano, parece que a gente tem a possibilidade de dar uma zerada nisso. Imagina se a gente carregasse essa carga o tempo todo. Se não tivesse ciclo, provavelmente seria muito ruim. Exatamente. Então eu gosto muito dessa coisa de finais de ciclo, porque dá pra gente olhar para o passado com gratidão, mas tirar aprendizado daquilo que não foi bom, né? Não para reclamar, para murmurar, mas, cara, o que é que passou? Qual o aprendizado que eu posso tirar disso? E para aquilo que foi bom, como eu posso ser grato e celebrar isso, mas olhar para o futuro com uma visão positiva, agora com esses aprendizados e fazer algo realmente diferente para colher resultados diferentes. Legal. E a partir da clareza, tudo fica mais fácil, né? Mas eu queria começar esse papo, antes da gente falar em meta, estratégias, técnicas, como que a gente traça, eu queria primeiro falar de fracasso. Porque é muito comum terminar o ano, olhar para trás, para aquelas metas, poxa, eu tinha essa ideia para o final do ano e não bati, fracassei, ou não foi como eu queria. E eu queria entender, dentro da tua perspectiva, por que é tão fácil fracassar em metas, falando de grande população, né? Sim. Por que tanta gente inicia o ano com a promessa, mas no final não fez metade ou não fez praticamente nada? Pois é. Eu não vou nem falar que eu nem gosto da palavra fracasso, porque eu penso que fracasso ou sucesso é um resultado. Sim. Né? Sucesso é um resultado que deu certo, fracasso é um resultado que deu errado. Porém, para mim mesmo, o que é fracassar? É quando você desiste. Sim. Então, esse resultado que não foi o que a gente queria,
até para trazer esperança aí para as pessoas, é apenas um resultado ruim. Que se eu tirar isso como aprendizado, ele vai conseguir me ajudar para não errar mais, né? Dizem que o cara que criou, Thomas Edison, criou a luz, ele tentou milhares de vezes, não sei se foi 1000 vezes, 10.000 vezes, foi milhares de vezes. E toda vez que a coisa não dava certo, ele comemorava, porque ele não sabia ainda como seria o resultado, mas ele sabia o que ele não deveria mais fazer. E é sobre isso. Então eu penso que as pessoas chamam esse resultado ruim, esse fracasso, por que tanta gente fracassa? Eu penso, imagina você abrir uma chave de um cadeado, você estando com uma luva de boxe, né? Você não está com a ferramenta adequada. Eu sempre digo assim, o que faz a gente conseguir acessar algo que a gente quer é ter a ferramenta certa ou ter a chave certa. Muitas vezes, e aí eu posso falar com muita propriedade, que eu acredito que eu fracassei em quase todas as áreas da minha vida. E foi isso que me moveu para ter os resultados que eu tenho hoje e ainda estar nessa caminhada de buscar ainda os meus objetivos. Foi perceber que o que eu sabia não era o suficiente. E às vezes o que a gente se apega é às nossas verdades. E elas são os nossos maiores inimigos. Não, porque isso aqui eu já sei, eu acho que é assim, aí eu me prendo a essa verdade e não vou buscar as ferramentas certas para ter os resultados que eu gostaria de ter. E isso é um problema. E as pessoas vivem vivendo de recomeços. Porque estão sempre continuam com a luva de boxe lá, tentando pegar a chavezinha para entrar no cadeado e não percebe que ela está com a ferramenta errada. Né? Se eu te der uma coisa para você cortar com uma tesoura, é fácil. Se eu tiver com um dente, vai ficar muito mais difícil. Então, quanto mais adequada a ferramenta, mais chance vai ser de você conseguir o resultado que você quer. Então, acho que as pessoas, sendo objetivo na pergunta que você fez, eu tentei ser pedagógico, é porque as pessoas não conhecem, não sabem as ferramentas que ajudam elas terem mais chances de resultados positivos, que é o que a gente chama de sucesso. Eu gostei muito da referência de que fracasso está muito mais ligado a desistir do que a não ter atingido uma meta. Sim. Porque não atingir uma meta vai depender de muitos fatores, muitas vezes externos, inclusive, né? Mas desistir, basicamente, é um único fator, que é interno, é seu, interno, né? Você só desiste... Para mim, o único fracasso é esse. Sim. É desistir. Gostei muito dessa definição. Fracasso é desistir. Porque se você for pegar qualquer história, qualquer biografia de grandes homens, de que fizeram história com os seus resultados, com os seus sucessos, você vai ver na biografia deles muitas situações onde os resultados, ou quantas vezes eles fracassaram, né? Então, o que a gente chama de fracasso, né? E o que é que fizeram eles chegarem onde chegaram? Foi não desistir. Sim. A insistência, a persistência. Isso. Eu li um livro sobre criatividade e é engraçado que o autor mais batia era que as pessoas têm uma imaginação, a ideia de que criatividade eu nasci com a mente brilhante, talento, né? eu não estou aqui sentado e plim, fui criativo e construí algo incrível. E aí ele traz inúmeros exemplos de pessoas que são consideradas criativas, que na jornada elas sempre erraram dezenas, centenas, milhares de vezes, foram melhorando, tiveram a disciplina, tiveram a insistência, e uma hora elas atingiram o que podemos chamar de sucesso, né, dentro de sua respectiva área. Então, disciplina é um fator importante. Né? Agora sim, vamos esmiuçar mais. Nem todo mundo vai ter disciplina. Sim. De continuar. E eu gostei do exemplo da luva, na mesma hora eu visualizei a cena. Eu tô com a luva de boxe, com a chavezinha na mão e tentando abrir um cadeado é quase impossível. Pegar a chave é difícil, né? Já, né? Eu identifiquei nessa tua fala que eu tô usando uma ferramenta errada, as circunstâncias não tá interessante para eu executar aquela atividade. Só que eu venho numa jornada de aprendizagem, e aí eu sou um bebê na sua frente, mas eu venho numa jornada muito de trabalhar autoconhecimento, gestão de emoção, né, inteligência emocional, venho estudando sobre esse assunto. E enquanto tu falava, me parece que para eu estar numa situação que eu preciso abrir um cadeado e estar com uma luva de boxe na mão, é porque por inúmeros fatores emocionais eu me coloquei naquela situação. E aí eu queria ir mais a fundo agora dentro desse nosso papo, né? De
por que é tão fácil a gente se ver em situações como essa? Então, às vezes eu tenho uma determinada área da minha vida, vamos falar uma que quase todo mundo vive um pouco, emagrecimento. Poxa, eu quero emagrecer, mas eu estou usando uma luva de boxe para abrir um cadeado, né? É porque, assim, a gente quando fala de conhecimento, a gente tem duas vertentes, que infelizmente só é trabalhado uma. Nós somos, eu creio que nós somos um espírito que vive num corpo e que tem uma alma. O que é essa alma? É o nosso conhecimento racional, cognitivo, mas também o nosso conhecimento emocional. Então, mente, alma é razão e emoção. E a gente, nosso mundo, principalmente o mundo mais, digamos assim, do Ocidente, a gente aprendeu muito a desenvolver o lado cognitivo. Se você estudar, fizer uma boa escola, tiver uma boa faculdade, e como se isso fosse o caminho para conseguir os resultados que a gente gostaria. Mas a gente constrói uma estrutura de verdades, que são as nossas verdades, a partir de tudo que a gente vivencia, desde a primeira infância, de tudo que a gente vê, meus pais falando sobre dinheiro, sobre comida, a situação que eu vivi, por exemplo, a questão do emagrecimento, se na minha casa a gente passou dificuldades, ou os meus pais passaram dificuldades, e eu aprendi que comida, por exemplo, na mesa era sucesso. Então, a minha relação com a comida é uma relação muito mais emocional do que uma relação de saúde. Né? Se você for pegar cognitivamente, as pessoas sabem o que deveriam comer ou não. A pessoa não tem o peso ou a saúde que ela gostaria por falta de um conhecimento cognitivo. É por falta de uma estrutura emocional. E aí você falou, ela se colocou lá. Esse se colocou... não é porque eu fiz isso conscientemente muitas vezes. Eu me coloquei inconsciente por esses caminhos que eu fui tendo de uma estrutura emocional que eu não é desenvolvida, a gente não aprende sobre isso, a gente não estuda sobre isso, e a gente vai fazendo coisas que parecem ser certas. E aí quando a gente vê que os resultados não acontecem, o que é que vem? A frustração. Então muitas vezes eu estou nessa situação da luva de boxe, da coisa, achando que eu estou fazendo tudo certo, porque eu nem sei que existe um outro caminho. E esse caminho desse saber, ele não é um saber cognitivo, ele é um saber emocional. A minha estrutura emocional, e eu escondo na comida, nos vícios, né? Por que, por exemplo, por que alguém comete pequenos suicídios, por exemplo, como fumar? Toda vez que eu estou fumando, eu estou falando do fumante só para ser pedagógico, mas eu, Sérgio, também cometo erros e tal. Toda vez que você fuma, não é algo que é saudável, não é algo que vai fazer, e você está se matando um pouco. E você sabe, né? E você sabe, não é porque ele não sabe, né? E por que ele não consegue deixar? Uma estrutura emocional que gerou uma estrutura de um vício químico. Passou de uma estrutura emocional, o cigarro, como a comida, como um vício, como a bebida, como o jogo, como qualquer outra coisa, se torna uma estrutura química, ou de compostos químicos, que eu me torno viciado. Mas eu posso ser viciado em cuidar do corpo, em fazer atividade física, porque também é uma estrutura química. Então, o nosso corpo, ele é composto de vários hormônios, neurohormônios, que para cada coisa que eu vou fazer, ele tem uma combinação própria. Então, eu tenho uma combinação para fugir, uma combinação para ficar paralisado, um para dormir, uma química que faz isso. E eu vou criando vícios emocionais, sem saber, por repetição, por forte impacto emocional, o que aconteceu, eu vivi uma situação de fome na minha infância, meu pai quebrou, e aquilo gerou uma estrutura emocional que mesmo depois, com todo o conhecimento cognitivo, eu ainda vivo essas que a gente chama de crenças no meio do desenvolvimento humano, mas na verdade é verdades. Para mim isso é uma realidade. E qual é o desafio? É como eu vou buscar para construir agora novos vícios. Como eu troco um vício pelo outro. Um vício que me faz mal, que não me leva para os resultados que eu quero, por vícios que me fazem ter os resultados que eu gostaria de ter. Só que esse vício, ele é estrutura química, mas ele passa primeiro por uma estrutura de comportamento. Eu primeiro preciso me comportar, repetir, até que essa estrutura química... Eu tinha uma química viciada. Né? Já viu pessoas que elas são viciadas por exemplo, em não terminar o que fazem. É um vício emocional. Porque elas já acreditam que tudo que elas começam, elas não terminam. Elas começam um projeto super empolgadas, vão dormir super empolgadas. Quando ela acorda no dia seguinte, cara, eu acho que não vai dar.
essa estrutura química, quando ela dormiu lá, voltou a química viciada dela. Então, o que é que eu preciso fazer? Entender, e eu acho que isso é a coisa de mais alta performance no ser humano, é quando ele começa a entender que ele precisa dominar a química interna. A gente tem uma farmácia interna extraordinária, que criam os nossos caminhos, as nossas sinapses neurais, que são os nossos caminhos de aprendizado, que nós somos capazes, e aí Deus é maravilhoso, porque deu um negócio chamado a neuroplasticidade, que dá a nossa capacidade de novos aprendizados. Só que esses aprendizados não são cognitivos muitas vezes. Sim. Né? Você pega consultores financeiros que ajudam pessoas a ganhar muito dinheiro, a elas investirem os melhores investimentos, e eles estão na conta especial do banco. É por falta de conhecimento que ele tem um problema financeiro, um desajuste na a história do gerente do banco, né? Do gerente do banco, entende? Então aí a gente vê que a gente precisa andar com as duas coisas. Não é que a estrutura emocional é mais importante que a cognitiva, mas se a gente não desenvolver uma, o que vai limitar é a outra. Então se eu tiver esse nível aqui, 100 de cognição, e tiver o nível 60 de estrutura emocional, o que vai limitar meus resultados é o 60. Não é. E se eu tiver uma estrutura emocional 100 e uma estrutura 60, sabe o que vai acontecer? Eu vou atrair pessoas que têm o conhecimento que eu não tenho. Sim. Na cognição, eu posso trazer um conhecimento que eu não tenho. Então, é aquele cara que consegue, tem uma estrutura emocional que ele consegue conviver com todo mundo, é aquele cara que agrega, mas ele não tem todo o conhecimento, mas ele chama o fulano que tem, e ele junta isso. E esse conhecimento vem. Na estrutura emocional, eu não consigo usar a tua estrutura emocional para mim. Eu consigo usar o teu conhecimento para me ajudar. Mas a tua estrutura emocional, convivendo contigo, vai ajudar a minha, mas eu não consigo fazer com que eu... Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Se eu consigo juntar. Então, o que é que eu preciso fazer para eu realizar meus objetivos e sair dessa situação, né, que eu tinha? Eu começar a entender, e aí tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que têm que buscar ferramentas, a me mover de acordo com os meus objetivos. Porque mesmo que você não tenha acesso a cursos de inteligência emocional, quando você se mover pelos seus objetivos, por isso que metas são tão importantes, você vai começar a desenvolver o que eu chamo do porquê. Então, seus objetivos, suas metas, elas precisam estar primeiro, antes de qualquer coisa, alicerçadas em um porquê. Porque senão você vai desistir do meio do caminho. Então, por exemplo, eu começo uma dieta e não termino. Por que eu comecei e não terminei? É porque o meu objetivo era fraco, era emagrecer. O porquê era fraco. O porquê era fraco. E aí, quando vem um como, que dá mais trabalho, eu não suporto ao como. Quando eu tenho um porquê forte... Porque o como é o meio do caminho. O como é o meio do caminho. E o como, às vezes, é desagradável. Na maioria das vezes, o como é desagradável. E o que é que a gente aprende? A buscar prazer. Uhum. Quando a gente está buscando prazer, a gente quer fazer o que gosta só. E aí, quando vem algo que eu tenho que fazer, que eu não gosto, se eu não tenho um motivo muito forte, eu não consigo suportar e eu desisto. Sobre essa coisa do motivo, eu estava lendo essa semana um caso... daquela época dos nazistas, né? Uma das pessoas que estavam lá no campo de concentração, ela dizia, né, para todo mundo que estava ao redor, que ela recebeu uma mensagem divina e que nessa mensagem aquela situação ia acabar daqui a, vamos supor aqui nesse exemplo, daqui a um mês. Então ela estava vivendo... Ela tinha futuro, uma motivação, né? Ela acreditava, então ela estava bem, estava num astral razoável para a situação. E quando chegou aquela data que não aconteceu, o porquê dela se esvaiu, porque existia uma fé um pouco espiritual para aquela pessoa, e perdeu o sentido, porque chegou a data esperada e depois demorou mais. E aí aquela pessoa ela foi perdendo saúde, foi definhando, com pouco tempo ela morreu. Então foi uma história que eu li desse assunto que linka bem com essa questão de meta, né? E Pode concluir. Não, e aí eu ia linkar isso com a tua fala. Essa semana eu encontrei um primo, fazia muito tempo que a gente não se via, e foi engraçado que ele trouxe a seguinte situação. Cara, aí a gente foi almoçar e tudo mais, que ele disse assim... Enquanto tiver comida na mesa, eu não tenho vontade de parar de comer. E aí a gente entrou numa discussão
Só que ele está se controlando, ele emagreceu bastante e tudo mais, só que ele reconhece que existe esse animal dentro dele, né? é uma luta. Ainda. E aí ele parou para analisar o passado e ele disse, cara, eu percebi que eu vivi na minha infância, adolescência, um ambiente de escassez. Às vezes, se eu chegasse em casa um pouquinho atrasado, tinha outro primo, irmão, vizinho que ia lá, comia, e às vezes tinha que esconder o prato, e quando ele comia era com uma ânsia muito grande, e ele percebeu que trouxe essa ânsia de comer como se a comida fosse acabar. E hoje é uma repetição de um padrão comportamental puramente emocional, né? Sim. E é aquilo que eu falei, tudo vem das nossas experiências, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu senti. Na verdade, a gente não tem passado e nem tem futuro, a gente só tem um agora. Mas a nossa estrutura do agora, ela tem como se fosse, imagina um copo assim, um negócio desse, que vai empilhando as memórias. A memória, ela é algo que teve a minha memória sinestésica, ou seja, o que eu ouvi, o que eu vi, o que eu senti, é uma memória sensorial, sinestésico, mas ela carrega junto um significado e um sentimento. Eu posso dar um significado bom para uma memória ruim, eu posso dar um significado ruim para algo que para o mesmo acontecimento, o meu filtro emocional pode dar um significado bom ou ruim, e um sentimento bom ou ruim. Então, de repente, bati o carro. Cara, a experiência é ruim. Mas eu posso dar um significado bom. As pessoas que têm inteligência emocional, geralmente elas dão um significado bom às coisas ruins que lhe acontecem. Cara, só bati o carro porque eu tenho um carro. Sim. E eu posso trabalhar esse sentimento. Cara, poxa vida, isso aqui foi um livramento, ainda bem que... Né? Então, é como você faz esse filtro, só que ele não é cognitivo. Isso. A gente quer explicar ele e a gente não sabe o filtro que a gente vai dar até que a gente treine. Tenham ferramentas para isso. Então, o porquê é muito importante, porque imagina, a gente está falando aqui a gente abriu de como não ter metas vai fazer você fracassar em 2026. Mas imagina você que não domina o que você come. Sim. Como a gente pode querer? Que só depende de você. Que só depende de você, né? Se eu não sou capaz de dominar o que eu coloco na minha boca, como eu quero gerir uma empresa? Como eu quero fazer coisas grandes se eu não consigo ir? Aí você começa a parar para pensar isso. Aí eu fico uma reflexão assim, ó. O que você está perdendo o controle para o que está fora de você, que depende só de você, e ao mesmo tempo está querendo buscar resultados muito maiores daquilo que nem depende só de você. Sim. Eu digo assim, cara, se eu não conseguir gerenciar, aguentar tomar um banho frio, um banho gelado de manhã, como eu posso querer almejar coisas muito maiores? Né? Então a gente precisa entender, e esses desafios é o que eu digo do pagar o preço. Porque a gente vai pagar o preço, né? Tem aquele ditado, né? Você escolha o seu difícil, né? Sim. Ter saúde é difícil. Cuidar de doença é muito mais difícil. Ter dinheiro dá trabalho. Não ter dinheiro dá muito... Né? A falta do dinheiro dá muito mais frustração, mais trabalho. Então a gente tem que escolher, porque a gente vai pagar essa conta de um jeito ou de outro. Qual é o preço que a gente está disposto a pagar? Por isso que eu falo do porquê como algo muito importante, sabe? Qual que, falando aqui de ferramentas, né? Deixa eu trazer de novo o exemplo desse primo. Ele identificou. Poxa, no meu passado, só que no mundo do pessoal que assiste ali aqueles filmes Harry Potter, né? Sim. Eles dizem assim, só é possível combater magia com magia, né? Se o problema é emocional, eu acredito que não dá pra gente resolver com racional. Não. Né? Um problema emocional, teoricamente, ele vai precisar de soluções emocionais para resolver. Quando ele se dá conta desse problema, ele identifica a raiz. Racionalmente, é óbvio para ele o que tem que ser feito, mas como que ele vira essa chave emocional? Eu vou pegar a tua fala, né? Combato a magia contra a magia. Como foi que eu tive esse aprendizado? Foi estímulo. Do que eu vi, né? Chegava em casa, se um primo já tinha comido, dizia sobrar, foi um estímulo. Ele, de forma passiva, Sim. que ele estava vivendo lá, ele foi exposto a estímulos que fez com que ele construísse essa verdade. E isso se tornou um vício químico, porque a emoção criou Sim. uma estrutura, né? Ele pega aquilo ali, gera adrenalina, gera um monte de coisa lá para ele poder, vou comer, senão enquanto tiver comida eu quero comer. O que ele precisa fazer de forma muito simples? Muito simples que eu digo, a explicação. Eu preciso também gerar os mesmos...
a mesma forma como eu aprendi isso, eu preciso Outros gerar para estímulos. aprender, me expor a estímulos certos. Sim. O que é estímulo? Minha comunicação, os livros, os ambientes, as pessoas, as situações, né? Pessoas que cuidam do corpo, pessoas que conseguem... Sabe? Eu preciso, de forma intencional, proporcionar ou me colocar diante de estímulos certos, pelo tempo necessário e na Sim. intensidade certa. Então, ele teve lá diante de estímulos por um tempo, por repetição, porque ele viu isso ao longo dos anos, então não foi um trauma só de uma situação específica, um dia. Cara, era todo dia aquilo ali, era uma convivência, né? Então, como é que a gente vai criando nossas verdades emocionais, as nossas estruturas emocionais de verdades, de que a gente chama no meio de crenças? Repetição. Todo dia eu vou vendo aquilo, vou ouvindo aquilo, vai criando uma verdade. Essa coisa do estímulo, eu vejo ela muito ligada à ambiência, né? Total. É sempre porque tem a estrutura de onde eu vejo, do que eu escuto e do que eu sinto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Intencionalmente, agora, escolher a ambiência que eu quero. Quais os estímulos eu vou dar, com que pessoas eu vou andar, que ambientes, que conversas eu vou ter, né? Sobre aquele objetivo específico. Então, ele tem que andar, de repente, numa academia, com os amigos que cuidam do corpo, pessoas que vão influenciar, e aí ele vai se expor a estímulos certos, na intensidade certa, pelo tempo necessário, até que ele não brigue, porque não é só mudar o resultado. Sim. Porque o que você me disse, ele está emagrecendo, está fazendo um esforço. Mas eu sei mesmo quando eu mudei, é quando tem a mesa cheia de comida e eu parei. Sim. E sem estar mais brigando com isso, nessa hora que eu mudei. Tem que ser natural, né? Nessa hora eu mudei. Não é que eu não tenha vontade, mas eu agora não tenho uma luta interna. Entende? Nessa hora, quando eu vou fazer isso? Me colocando nos estímulos certos, não é tão penoso, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Qual é o tempo necessário? Quando eu já não tenho mais que lutar contra... Por quê? Porque se eu não mudar a crença, se eu não mudar essas verdades, eu posso até mudar o resultado. Eu vou emagrecer, faço uma dieta, vou lá para as canetinhas, faço o que for, fico magro, mas eu não mudei a minha verdade. Sim. Aí vem uma situação, estou numa época que as coisas estão tudo bem, ou então as coisas estão tudo mal. Aí eu justifico voltar para aquela minha realidade de novo, e aí eu como de novo, e aí engordo de novo. E construo uma justificativa cognitiva. Não, cara, porque eu estou passando por uma fase complicada, não dava para cuidar. Mas na verdade não era. Era teu vício emocional que voltou. Que voltou não, que teve sempre instalado e você não deu novos caminhos. Porque no fundo... é como se são sinapses neurais. Cada uma sinapse neural é como se fosse um caminho neurológico, que quando acontece algo, eu pego aquele caminho. Sim. O cérebro só sabe aquele caminho. Quando eu ensino outro caminho para ele, e ele começa a ver que esse caminho é bom, ele vai deixando aquele de lado. Ele agora vai percorrendo esse caminho. Mas se ele não sabe outro caminho, ele vai percorrer aquele. Então não é só sobre mudar o resultado. É sobre mudar de verdade a minha estrutura emocional. Sim. Porque o resultado, eu costumo dizer que lá na minha empresa, que o resultado a gente muda com TABEF, né? Mas se eu não mudar a crença que eu tenho sobre aquilo ali, mais cedo ou mais tarde eu vou voltar para aquele resultado anterior. Gostei muito desse primeiro momento. A gente tratou a dor, né? Entramos ali na palavra fracasso, por que muitas vezes o resultado no final do ano não dá certo. Se a gente puder resumir, eu acredito que a gente resumiria muito na questão do porquê. Então, talvez um porquê não forte o suficiente não me dá estímulos para seguir até o final do ano. O porquê, de fato, seria o principal causador de muitas vezes, no meio do caminho, você até esquecer que existia aquela meta. Total. Porque ele não era forte o suficiente, não é forte o suficiente, né? Se a gente for olhar as histórias, né, de pessoas assim, o porquê às vezes é uma dor. Eu fui muito pobre, cara, eu vou vencer na vida. E aquele cara usou aquilo. Para ele virou um bilionário. As motivações podem até ter sido erradas, ele pode ter construído aquilo de forma disfuncional em outras áreas, mas ele conquistou aquilo que ele se propôs, né? Quando você não tem esse porquê, né? Você falou daquele caso da pessoa lá que tinha no campo de concentração e tal, e tem um livro muito legal chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Foi um grande cara, ele foi contemporâneo do Adler, do Freud, ele foi um dos grandes nomes, ele criou a logoterapia. Então ele teve num campo de concentração, ele era judeu, foi preso lá e ele disse o seguinte: olha,
Ele fez um estudo depois, esse livro é muito interessante, Em Busca de Sentido. Por que Em Busca de Sentido? Porque o cara chega no pior contexto que o ser humano pode passar. Fome, frio, humilhação, né? Tá lá, completo, tá lá, né? não tem como agora. E aí ele diz que as pessoas que conseguiram superar e que sobreviveram ao Holocausto não eram as mais ricas, as que tinham mais conhecimento, não eram as que tinham melhor saúde física, eram aquelas que tinham uma visão positiva de futuro. Elas falavam e imaginavam e tinham visão clara do que elas iriam fazer quando saísse dali. Sim. Então, sair dali não tinha coisa do tempo, porque no caso que tu trouxe, ele marcou uma data e aí ele se frustrou. Eles não tinham a data, mas eles sabiam o seguinte, ó, isso aqui vai passar e quando passar, eu vou fazer isso. E quem é que morreu, que não resistiu? É aquelas que já sucumbiram. A gente não vai sobreviver, a gente não vai, né? Que é um comportamento. Então, o cérebro, ele também, a gente precisa, assim, tudo foi criado pela palavra, né? Pelo comando da palavra. Então, a nossa comunicação, ela é muito importante. Então, esse porquê, ele move, né? Ele sempre faz aqui, a gente está aqui, marcou um compromisso, mas se teu telefone tocar de alguém muito importante para você, que aconteceu algo muito grave com ele, está precisando de você agora, tu vai interromper essa gravação e vai sair. Porque o porquê é forte. Sim. Mas se um amigo ligar que está querendo encontrar no café, tô na gravação, ele talvez nem atenda, né? Tu trouxe um exemplo que vai linkar muito com o que eu quero falar. Eu estava aqui um tempo atrás, gravando podcast, e eu recebi uma ligação com um porquê muito forte. E aconteceu uma situação bem ruim, que eu tive que parar, e eu fui prontamente. Primeiro eu perdi um pouco do chão. E aí eu tava tentando ali saber se eu me perdi o controle, se eu voltava pro controle, se eu caía para trás. E foi em poucos segundos eu vivi uma batalha de diversas frentes ali entre cabeça e coração. Uhum. Respirei fundo, entreguei a Deus e disse, meu Deus, me ajuda, vamos lá e vamos resolver. E aí precisei interromper, né? O porquê foi forte, mais importante do que aquele momento. Eu nem sabia, né? Se ter esse exemplo. Não, foi um exemplo perfeito. E foi uma situação que me abalou muito em diversos sentidos. Emocional, financeiro, em vários aspectos que você imaginar. E eu aos poucos fui resolvendo, não era uma coisa para resolver do dia para a noite, mas eu lembro que enquanto eu vivia essa batalha de solução desse problema, eu ficava o tempo todo buscando a ressignificação. Cara, isso aqui é um aprendizado. Isso aqui... E aí eu tenho uma técnica, né, que eu criei um tempo atrás. Toda vez que eu passo por uma situação difícil, eu digo que isso aqui ou é uma história que vai para o meu livro, ou vai ser uma história que eu vou contar na minha palestra do TED. Tá certo. Então, eu busco transformar aquele momento de dor, de desafio, de uma situação difícil, em, cara, a lógica que você falou, né, de olhar o que é que eu vou fazer depois do campo de concentração. E eu fico buscando, olha, cara, o que é que eu vou fazer com essa história quando eu estiver no palco do TED contando a minha história, tá entendendo? Porque só tem duas opções, eu acho. Ou é isso, ou murmurar ou aprender, né? Ou murmurar, morrer de raiva, se enfiar num buraco e fracassar, né? Que é desistir. Sim, desistir. Né? É isso mesmo, porque não tem outro caminho. E assim, por mais que você esteja um porquê forte, não vai significar que você não vai pensar em desistir. Uhum. Não é porque você tem um porquê forte que as coisas se tornam fáceis. Vai ter hora que dá vontade de desistir, vai ter hora que vai cansar, dependendo do teu objetivo. Só que ele vai te sustentar. Quando você pensar em desistir, aí no outro dia, não, cara, eu vou seguir. Porque o teu porquê te sustenta. Mas se você não tivesse porquê, se para quem tem vai ser difícil, tu imagina para quem não tem. Por isso que a gente não segue. Então, emagrecer, se não tiver uma causa, cara, eu prefiro o prazer de comer o que eu gosto. Uhum. Aí vem o ego. Eu mereço. Mas também... Porque a gente é muito movido, a gente é muito cruel com os outros, a gente é muito condescendente com a gente mesmo, né? A gente acha que com as coisas com a gente não vai acontecer, e a gente vai colocando. Mas no fundo, tem até um livro bem legal, Comece pelo Porquê. Entendeu? Porque ele vai te sustentar, entendeu? Assim, eu fiz um Ironman há pouco tempo atrás,
E, cara, era muito difícil. A prova foi muito fácil. Porque eu digo que difícil não é a prova. Difícil é se preparar para a prova, né? Mas no preparo, na jornada, quantas vezes teve vontade de desistir? Então eu fico pensando, se você não tem um porquê, cara, acordar na madrugada, chovendo e tal, você, hoje eu não vou. Aí daqui a pouco você não vai amanhã, daqui a pouco você perder, não, cara, eu vou fazer isso depois. E aquilo que se você colocou como objetivo, ele vai dizer, então você falou, as pessoas até esquecem. Quantos dos ouvintes que estão aqui fizeram resoluções de finais de ano? Cara, chegou em dezembro, na última semana, na noite de Réveillon, não sei, e fizeram resoluções de, cara, esse ano eu vou fazer isso. Se comprometeram e era verdadeiro, sabe? Era verdadeiro no coração, ela queria mesmo, só que não tinha o porquê que ela queria. As pessoas, como eu faço para ganhar dinheiro? Como eu faço para emagrecer? Cara, não é o como. Se você tiver o porquê, você vai achar o como. Sim. Primeiro se preocupe por quê? Por que você quer emagrecer? Por que você quer estudar inglês? Por que você quer entrar na academia? Se você não tiver um porquê, porque eu quero... Cara, você não precisava disso, você não passou mais um ano que você passa sem isso e está vivo. Então, se você não achar um porquê forte, você vai desistir e muitas vezes você esqueceu ao longo dos anos o dia a dia, né? A Bíblia fala que basta o próprio dia, né? O mal do próprio dia. Então, já tem as coisas dos dias que a gente vai colocando e vai tirando aquilo. Eu penso que o maior sentimento que a gente tem, assim, de se sentir perdido, de não se sentir realizado, no fundo é porque a gente não tem clareza dos objetivos que a gente tem. E aí dá uma sensação de estar perdido, de não estar sabendo exatamente o que faz, sabe? Pelo menos era assim que eu me sentia. Quero entrar mais a fundo nesse ponto. E também no Ironman, porque inclusive da última vez que você esteve aqui, você mencionou, estou me preparando e tudo mais, e eu quero entender as motivações por trás desse Ironman. Mas antes, eu quero te perguntar, tá gostando desse papo? Deixa aqui nos comentários se tu nos assiste pelas redes sociais, se você nos acompanha pela TV, aponta o teu celular aqui pro QR Code que aparece na tela e vem participar com a gente, tá bom? Queremos ouvir os teus aprendizados, o que é que você está extraindo aqui desse papo. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O futuro da energia já chegou e ele pode estar na sua empresa ou no seu investimento. No Clube de Energia, unimos quem consome com quem investe. Um modelo inovador, sustentável, que gera benefícios reais para todos. Se você é consumidor de energia, pode economizar de 10% a 90% na conta de luz. E o melhor, com soluções sem custos iniciais. Simples, transparentes e seguras. Se você é investidor, pode começar pequeno e acompanhar seus rendimentos em usinas solares. Ou dar um passo maior e se tornar proprietário de fazendas fotovoltaicas, geradoras de renda passiva. Com o Clube de Energia, você tem retornos competitivos, segurança e previsibilidade em um dos setores que mais cresce no Brasil. O Clube de Energia é mais do que uma empresa de energia solar. É um movimento de transformação econômica e ambiental. Venha fazer parte. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje falando sobre o poder das metas, como não fracassar em 2026, com a presença de Sérgio Frota. E Sérgio, como encerramos o primeiro bloco, né, foi falando sobre... Primeiro eu ia pedir para você compartilhar um pouco da experiência, das motivações do Ironman, porque da última vez você mencionou que estava no processo. E eu soube que você... Missão cumprida, né? Missão cumprida, Ironman. Boa, parabéns. É um sonho meu, inclusive, tá? É um sonho que não virou meta, porque eu não defini ainda o prazo dele, porque eu sinto que eu não estou no momento de vida para me dedicar ainda para esse sonho. Mas em algum momento eu vou parar para setar ele como objetivo. E quero ouvir um pouco da tua história até para me inspirar, né? Para entender, porque não é uma prova fácil. Não. Exige muito e a distância entre dizer que vai fazer um Ironman e fazer é muito longa. Muito mesmo. E eu queria que você contasse um pouco desse processo, dessa jornada.
É legal que eu vou procurar linkar com o que eu falei dos porquês, né? Eu tenho 4 filhos. Eu tenho um filho de 27 anos, um filho de 24 anos, um filho de 6 anos e sou pai do mais novo que tem 6 meses, que é o Theo. Quando chegou no final do ano, as resoluções de final do ano, né? Eu sempre, eu trabalho com alta performance e em muitas áreas isso já é algo que eu já consegui gerar os resultados que eu gostaria, ou pelo menos construir crenças e verdades que eu... Mas a área da saúde, por conta de crenças que eu nem sei, às vezes a gente quer saber a causa, Sim. Isso não é o mais importante. Isso não é, digamos que obrigatório / definitivo no processo? Não. Quando, assim, se você souber a causa, talvez você consiga ser mais assertivo no remédio. Certo. Mas o mais importante é você saber para onde você quer ir. Eu sempre falo que metas e objetivos, né, o processo de coaching são ferramentas de alta performance, mas é para o futuro, é sobre olhar para frente, não é sobre olhar para trás. Se eu entender, às vezes você fica só olhando para trás. Então, às vezes, por exemplo, você vai para uma terapia, e nada contra a terapia, mas às vezes você só está olhando para trás. Sim. Né? Para entender, para justificar, para conseguir aceitar, para de alguma forma se conformar com o que lhe aconteceu. Mas dificilmente vai trabalhar para o futuro. A ideia é até você conseguir conviver melhor com o futuro, Sim. com o presente. Mas não te dá ferramentas de resolução de problemas e de alcance de objetivos. Eu acho que a estrutura da inteligência emocional, aliado com uma ferramenta boa de coaching, que as pessoas às vezes nem sabem o que é, faz você ir para um outro patamar de realização. Então, para onde você quer ir é mais importante do que o que aconteceu com você no passado. Como eu disse, o passado ele é muito mais para tirar aprendizado do que não foi o que você gostaria e de celebrar os ganhos do que aconteceu. Mas agora daqui para frente. Só que o que acontece? A gente olha para o futuro, todos nós queremos ter um futuro de visão positiva de futuro, alguma coisa. Só que quando a gente olha para esse futuro, a gente também projeta os nossos medos. Eles vão juntos, as nossas crenças limitantes, e esse é um problema. Então essa área da saúde era uma área para mim que eu vivi de altos e baixos. Sim. Então eu cuidava e eu fazia um desafio, e aí eu vencia aquele... Então eu já tinha feito 4 meias maratonas no passado, a última tinha sido em 2016. E desde que eu tinha feito essa meia maratona, nunca mais eu tive uma atividade física regular e um cuidado com a saúde. Eu digo que o autoconhecimento ele é libertador, mas também se você não usar ele passa a ser mais frustrante, porque Sim. também a ignorância às vezes é uma bênção, né? E aí o que acontece? O meu filho mais velho ia fazer 27 anos em abril. A Paula, minha esposa, estava grávida e o Theo, que é o meu de 6 meses, ia nascer em maio. Então, quando chegou na resolução do final de ano, cara, caiu a ficha. Esse cara, o Sérgio Filho vai fazer 27 anos, o Theo vai nascer com 27 anos de idade. E aí eu lembrei da minha história com o Sérgio Filho, como pai, tudo que eu pude ser e o que eu sou como pai de apoio, de suporte, de presença. Esse cara, o Theo merece esse pai também. Então eu preciso me cuidar, porque quando o Theo tiver a idade que o Sérgio Filho tem hoje, eu vou ter 80 anos. Então o que é que eu fiz? Cara, eu preciso cuidar de mim. Então quando virou o ano, eu estava quase 15 quilos a mais do que eu estou hoje, praticamente uns 15 quilos a mais do que eu estou hoje, estou falando aí 31 de dezembro, 1º de janeiro, completamente doente, inflamado, então os exames laboratoriais, pressão, tomando 3 comprimidos para remédio para pressão altíssimo, o meu triglicerídeo estava 530, depois fui descobrir que acima de 400 pode dar até uma pancreatite, então estava completamente doente sem saber, porque não tem sintoma, era só inflamado o corpo. Eu disse, cara, eu preciso cuidar de mim. Então assim, qual era o meu porquê? O meu porquê, eu quero chegar com 80 anos, que é o Theo, na idade que o Sérgio Filho tem hoje, com um vigor, com uma saúde. Eu não quero estar vivo, né? Não é sobre estar com 80 anos, é como eu vou estar com 80 anos. Então eu criei uma imagem de como eu quero estar com 80 anos. Aquele cara, aquele senhor, aquele velho, idoso, forte, cheio de vida, que as pessoas se admiram. Caramba, você tem que ter 80 anos, sabe? Que vem meu neto correndo e eu me agacho e levanto ele e jogo para cima e seguro. Então essa imagem
ficou muito claro o que eu chamo de imagem mascote, né? Usei ela e toda vez que vem a dúvida, que vem a vontade de desistir, eu trago ela. Sim. Eu trago essa imagem. Então, o meu porquê é ser esse cara de 80 anos que vai poder estar cuidando dos filhos e curtindo os netos, com saúde, com vitalidade, com disposição. Então, esse era o meu porquê. Porque o porquê nunca está ligado necessariamente à meta. Então, eu preciso cuidar do meu corpo. Como eu tenho uma vida muito agitada, muito atribulada, cheio de compromissos, treinamentos, O viagens, Ironman deixou nesse teu caso de ser um porquê para ser um como, né? Foi o meio. Ele é um como. Para que o porquê. Ele é um como. Ele não era a minha meta original. Ele virou uma meta, ele é uma submeta. Ele é uma submeta da minha meta principal. Sim. Né? Mas como eu vou viver isso? Eu tinha que ter clareza. E aí a meta ela precisa ser algo mais concreto do que estar com uma imagem. Né? Eu vou chegar lá. Então, o que é que acontece? Quando virou um ano, eu disse, cara, eu tenho que fazer algo que me desafie. Deixa eu te interromper. Pois não. Tu vai entrar num momento agora que é muito importante dentro do tema do podcast, que Sim. é meta. Vamos transformar esse projeto, vamos chamar de um protocolo para desenhar as metas 2026. E aí a gente usa o raciocínio dele já para que esse protocolo seja replicável, digamos assim. Muita gente, inclusive, não realiza seus objetivos porque não tem clareza deles e não sabe transformá-los em metas, porque são coisas diferentes. Meta é uma coisa, objetivo é outra. O objetivo é o desejo maior do que eu quero alcançar. A meta é aquilo de forma mais específica para alcançar aquele objetivo. Então, se eu for falar de metas, por que muita gente não consegue realizar? Porque quando você pergunta assim, qual é a tua meta? Eu quero emagrecer, eu quero melhorar meu relacionamento com Deus, eu quero ser o melhor marido. Isso não é meta. Porque o que é emagrecer? O cérebro ele é extremamente literal. O cérebro é literal, ele não entende os seus objetivos, ele não entende desejo, ele entende a coisa literal do que você fala. Então, quando eu digo, eu quero emagrecer, se você pesa 80 quilos, 79.900 emagreceu. Então, você já conseguiu o objetivo, quero emagrecer. Né? Então, ele é tão literal que você ainda pode fazer mais. Cara, o que é que eu quero perder 3 quilos? Aí você pesa 80, qual é a tua meta? É perder 3 quilos. Aí você chega em 77, bate a meta, engorda de novo. Porque a meta não era pesar 77 quilos, era perder 3. Sim. Entende a diferença? Então, tem muitas coisas que as pessoas não conseguem entender porque elas não realizam, é que elas não constroem do ponto de vista neurológico metas corretas. Não por maldade, mas porque elas estão com a luva de boxe. Porque elas não estão com a ferramenta certa. Existe ciência comprovada para como construir metas neurologicamente corretas. E tem alguns princípios dessas metas, né? Eu gosto de usar muito a palavra metas. A própria palavra meta. Então, a primeira coisa é que a meta precisa ser mensurável. Precisa ser coisa que você possa medir para você estar acompanhando se você está evoluindo, se você está no caminho. Então, eu quero emagrecer. Precisa ser mensurável. Precisa ser específica. Então, estou usando a palavra metas, né? Ela precisa ser específica, de algo específico, né? Ela precisa ter um tempo para acontecer. Porque o tempo também é importante no objetivo. Imagina que alguém diga assim, cara, eu quero emagrecer 3 quilos. Tá, mas quanto tempo? Esse tempo é importante, porque se eu disser que eu quero emagrecer 3 quilos até sábado, provavelmente você não vai dar nem começo. Sim. Se eu disser também, cara, até final de dezembro de 2026, tá tão longe que eu também não vou agir nada agora. Pode ser que eu engorde. Porque não, quando chegar mais perto eu faço, né? Então, o tempo é uma ferramenta importante para a definição de metas. Precisa ser algo que você acredite que é atingível. Não é o outro, é você. Mesmo que seja desafiador. O S é do desafiador. Né? Então, assim, ela precisa ser atingível e precisa ser desafiadora. Esses são alguns princípios de meta. Precisa ser algo que esteja no teu controle. Então, não posso fazer uma meta para que outra pessoa cumpra, que eu fique dependente de outra pessoa. Cara, eu vou fazer uma meta, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma meta, se meu filho passar no vestibular, eu vou até Canidé
Né? Então, cara, quem vai estudar é teu filho. A meta não pode ser tu. Você pode até fazer lá com as tuas crenças religiosas e tal, mas não é uma meta sua. Porque não está no seu controle. Né? Estudar ou não estudar, né? Então, mensurável, específica, temporal, atingível, e precisa estar no teu controle, né? Assim, no sentido, precisa, na nossa realidade, do que a gente trabalha, algo que é importante para a gente, não é necessariamente um princípio de metas, mas é um princípio que eu gosto de trabalhar, precisa ser ecológico. Por que eu quero dizer isso? Porque você pode pensar assim, cara, eu vou fazer uma meta de faturar 1 milhão esse ano. E essa meta ser alcançável, você conquistá-la, mas aí você perder a família. Sim. Aí você perder a saúde, ou não ver seus filhos crescerem. Então, eu sempre digo que uma meta, além desses princípios, ela precisa ser ecológica. O que é ecológico, Sérgio? Aquilo que é bom para você é bom para todo mundo. Legal. Né? E às vezes você nem vai mudar a meta. Que deixa as outras áreas da vida equalizadas, né? Sem comprometer aquilo que é importante. Porque tem gente que conquista as coisas. A coisa mais importante para ela, por exemplo, é família, seus filhos. E ela bota essa meta com uma coisa, até pensando na família e nos filhos. Mas o que o filho e a família queriam era presença. E aí o cara corre tanto atrás daquele objetivo que... Então precisa ser ecológico, no sentido que faz bem para você. Às vezes você nem vai mudar a meta. Eu já tive clientes que sofriam porque ela não sabia porque ela não realizava. Mas é porque quando você confronta com o valor seu, de alguma maneira teu cérebro vai te sabotar. E aí você fica brigando também, é outro ponto importante. Quando você coloca uma meta desafiadora e que isso na prática conflita com um valor seu, no meio do percurso, você sem saber, você vai ficando gerando autossabotagem. Você sabota porque está conflitando. Inconscientemente, entende? Então, precisa ser ecológico. Então, às vezes, como eu estava dizendo, você não precisa nem mudar a meta, mas, por exemplo, em lugar de conquistar em 1 ano, eu vou conquistar em 2. Sim. Entende? Eu não vou mudar a meta, mas vou mudar o tempo da meta. Para que eu tenha mais tempo com a minha família, né? Porque eu não seja tão... Né? Por exemplo. Então, são algumas coisas que eu penso que é importante para a meta. Então, tá no seu controle, ser ecológico, e aí aquelas questões da meta, mensurável, específico, temporal, atingível no sentido desafiador, mas atingível, isso é muito pessoal, porque se você pensar, né, um celular, cara, se alguém dissesse que ia criar um negócio sem botão, que dava, alguém ia dizer que era maluquice, loucura, né? E o cara faz. Então, eu gosto de olhar... Eu oro para que Deus me dê um olhar como Jesus tinha, que olha para as pessoas pelas possibilidades, não pelas limitações, né? Sim. Porque quando você, fulano não consegue isso não, a gente já cria por conta de vários filtros que a gente faz, a gente começa a botar quem é capaz e quem não é. E aí a gente pode se surpreender, eu me surpreendo muito no meu dia a dia com pessoas fazendo isso. Então, pegando nisso, eu vou tentar transformar no meu exemplo. Então, eu precisava de uma meta mensurável, específica, tivesse um tempo para acontecer, que fosse desafiadora, mas eu achava que eu ia aguentar, e que fosse para mim, e que tivesse no meu controle, e que nesse processo fosse ecológico. Então, quando chegou na virada do ano, eu disse, cara, eu preciso cuidar da minha saúde, fazer algo específico, eu preciso ser um cara que não só não esteja doente, mas esteja saudável, com energia, com disposição. A Paula estava grávida, porque o Theo ia nascer em maio, então também tinha que ser ecológico. Então imagina que a preparação para um Ironman, ela precisa de um nível de dedicação que muitas vezes você vai deixar os seus compromissos. Se você não cuidar disso, você vai largar a sua família e tal. E assim, cara, a primeira coisa que eu falei é, precisa ser ecológico. Então qual foi a minha meta? Eu entrei, estava com meus filhos, com minha família, cara, vou fazer um Ironman. Um disse, pai, você é maluco, a minha nora... Tio, você ao coração. Imagina, o cara tava gordo, 15 quilos a mais, pressão alta, E aí eu fui buscar no calendário qual era o Ironman mais longe no calendário, né? Não era o mais longe de geografia, mas mais longe no calendário para dar tempo para me preparar. O mais longe que tinha, na época, era o de Florianópolis, que era 26 de outubro desse ano. Eu disse, cara, 26 de outubro, isso era começo de janeiro, eu ia passar 2 semanas num retiro espiritual que eu ia fazer em Curitiba, a escola em Curitiba, depois eu ia dar um treinamento. Eu só ia poder começar a treinar no final de janeiro. Então, eu não vou me sabotar, comprei, fiz a inscrição do Ironman, comprei a passagem aérea, reservei uma casa,
convidei eles para participar do projeto comigo, abriram lá, ninguém foi. Se comprometeu, né? E aí eu me comprometi. E aí eu fui fazer e buscar as ferramentas. Então, preciso cuidar da alimentação. Então, eu fui no nutrólogo, nutricionista, procurei uma assessoria esportiva. E para ser ecológico, Sérgio, além dessas questões da saúde como um todo, a Paulinha tem neném. Eu tenho um filho de 6 anos que está na escola. Eu disse, cara, eu preciso 7 horas, 7h15 no máximo, estar em casa, já tendo treinado. Todos os dias da manhã. E aí meu dia não vai ser prejudicado. Então, eu, ao invés de dormir um pouco mais, para acordar, para levar o Benjamin na escola, depois a Paula vai ter o Theo, acordar cedinho, ela não pode. Quem vai levar o Benjamin na escola sou eu e tal. Então, 7 horas eu tinha que estar em casa. Isso no começo era bem desafiador, porque eu estava com a rotina para acordar cedo e no começo era mais desafiador porque eu não conseguia progredir nos resultados. Sim. Mas, e depois ficou mais desafiador ainda, porque eu consegui progredir e aumentou os volumes. Então, o que acontecia? Para eu estar 7 horas, o meu treino sempre era calculado a partir da hora que eu tinha que chegar em casa para trás. Então, eu fui acordando cada vez mais cedo. E aquela historinha que eu contava, cara, eu trabalho tanto, chego tão tarde, tenho treinamento, viagem, não sei o quê. Cara, eu não tenho tempo para treinar, eu não cuido da saúde. E era uma história que eu contava porque era preso nas minhas verdades. E eu passei a contar outra história, cara. Quando eu dava vontade, que eu acordava na madrugada, que estava chovendo, que eu tinha que pegar uma bike e sair pedalando 60 quilômetros, 100 quilômetros, pedalar, e aí eu tinha que fazer isso na chuva. Cara, a primeira vontade que dá é, cara, tu merece, cara, descansa um pouquinho, né? O ego vai dizendo, só que eu olhava e eu lembrava do meu porquê. Sim. Eu me lembrava daquela imagem de eu com 80 anos, me agachando para pegar meu neto e jogar ele para cima e brincar com ele, como eu faço hoje com o Benjamin e com o Theo. E isso era o que fazia eu não desistir. Isso aqui chegava, eu pulava da cama, já deixava tudo pronto para fazer. E então, era mensurável, porque eu sabia como é que eu estava evoluindo nesse caminho. Todos os meus exames laboratoriais ficaram em dias, perdi 15 quilos, basicamente de gordura, fui mais forte. Todo dia, 7 horas, 7h15, eu saía de casa para deixar meu filho na escola. Então, foi ecológico. Hoje, depois, todos os meus filhos estavam fazendo. A minha mulher, que não gostava de correr, está querendo agora fazer um Iron. Está começando a correr. Meu sobrinho, que era sedentário. Cara, mobilizou o meu exemplo, contagiou aquilo que eu falei dos estímulos. Eu acabei sendo estímulos para outras pessoas. Você criou um novo ambiente, inclusive. Criei um novo ambiente, alimentação, de tudo, né? Além disso tudo, além de realizar o projeto de se tornar Ironman, a prova foi super fácil porque eu estava preparado. Mas hoje, a minha medicação para pressão alta, que eu tomava 3 e era bem forte, 2 eu já tirei e o terceiro eu estou no mais fraco que tem. Daqui a pouco, reduziu muito, daqui a pouco eu vou estar sem remédio, sem medicação para pressão alta. Então, a minha disposição, sono, libido, que você imaginar, veio como bônus daquele meu objetivo, que é chegar aos 80 anos, mas de uma meta que eu construí, no dia 26 de outubro de 2000, então tinha um tempo. Eu vou fazer um Ironman, que eu preciso nadar, aí tinha lá, né, mensurável, tinha que nadar 1,9 km no mar, 1.900 metros no mar, e no tempo máximo de 1h10, depois você vai ter que pedalar 90 km e tem mais até 5 horas para concluir isso, e depois tem que correr uma meia maratona, que é 21 km e 100, para concluir a prova em até 8 horas. Quando eu cheguei nas assessorias, que eu conversava com as pessoas, cara, amigos que já fizeram, cara, 9 meses é muito pouco. 9 meses, imagina 9 meses naquele contexto. Mas por quê, cara? Porque o porquê me sustentava. Me fazia ser intenso. Então, na hora que eu queria... Cara, eu acho que eu vou comer essa comida aqui, me dá o prazer de comer açúcar e alguma coisa assim. Cara, não, né? O porquê é isso que eu acho que sustenta. Então, o que é uma meta neurologicamente correta? Para resumir, para a gente fechar. Precisa ser mensurável. Então, quero emagrecer, não é meta. Quero perder. Então, até a forma como você escreve a meta, ela precisa ser correta. Quero perder 3 quilos. Tá errado também. Porque sua meta é perder. Então, eu quero pesar X quilos. Por quê? Porque quando você pesar aquilo, você vai continuar querendo pesar aquilo. Então, você vai se manter naquele peso. Então,
pesar, qual a meta? Pesar 70 quilos com todos os exames laboratoriais corretos, né, saudáveis, até data tal, dia tal, do mês tal, do ano tal. Porque aí você deixa claro para vocês. Se você tiver uma imagem, a gente trabalha muito com mural da vida extraordinária, né? O cérebro ele é muito por imagem, né? A gente é movido muito pelas imagens. Ele transforma esse texto, essa visão, tudo que a gente fala, o cérebro é imagem. Ele transforma numa imagem, fica mais claro. Por isso que quando uma pessoa está querendo comprar um carro, ela só vê aquele carro, né? Quando a mulher está grávida, vê mulher grávida em tudo que é canto, porque o cérebro vai buscar as imagens daquilo que você está buscando. Então é mais ou menos isso. Cara, muito legal conhecer a história desse processo e foi muito didático que a gente transformou isso meio que num protocolo para a turma seguir. Eu queria só entrar num ponto que o porquê sustentou a jornada árdua, né, desafiadora. Eu acredito que no primeiro momento a questão familiar também tenha sido um desafio, né, e você tem que orquestrar, fazer aquilo acontecer para todo mundo. Mas tem uma coisa que é muito importante no meio do caminho, que são os recursos, né, que está dentro do como. Decidir, meu porquê está alinhado, a minha visão, se comprometer com mas isso, o né? como, né? Porque você poderia ter desenhado um como que talvez não tivesse te dado a possibilidade de fazer em 9 meses. Sim. Eu vou treinar só. Um exemplo, seria um como que grandes chances de não dar certo. E como definir o como com chances maiores de dar certo? Você tem uma estratégia? Porque, por exemplo, a minha leitura, né? Sérgio fez um acompanhamento médico, Sérgio fez um acompanhamento com assessoria. Isso não garante, mas isso eleva bastante ajuda. Né, a possibilidade de dar certo. Eu vou te responder assim, ó. E aqui a gente traduz isso no geral, tá? Porque fica parecendo, e eu não quero que pareça, que é mais fácil quando você tem facilidade de acesso aos recursos possíveis. Sim. E eu convivo, né, passei a conviver no meio de pessoas que às vezes não têm condições, Sim. que saíram de projetos sociais e que são triatletas, né, e que dá assim. Então, às vezes o nosso cérebro faz a gente tentar, para se justificar, tá nessa zona de conforto, que eu chamo de zona de estagnação, ou que outras pessoas chamam de ter os resultados de fracasso. Você está justificando que você não faz porque você não tem a condição que o outro tem para fazer. Sim. Então, eu já quero quebrar isso, porque isso não é verdade. O que sustenta mesmo é o porquê. Porque quando você tem essa clareza, você vai buscar os comos que estão ao teu alcance. Sim. Então, os comos que estavam ao meu alcance eram esses. Uhum. Mas se eu tivesse o mesmo porquê e não tivesse os mesmos comos, eu ia achar outros comos. Sim. Porque, na verdade, é inverso o processo. Se eu tentar saber o como, eu não vou me comprometer com o porquê. Primeiro eu defino o porquê, me comprometo com o porquê, aí eu vou atrás dos comos. Então, os comos, eu tinha uma assessoria, eu moro perto de uma assessoria, eu tinha condições de comprar uma bicicleta, eu tinha condições de nadar no mar, eu tinha condições de comprar uma suplementação, mas eu convivo com pessoas, meus treinadores são pessoas mais simples que, cara, a suplementação deles é rapadura e é excelente. Sim. Entende? Às vezes a gente coloca, mas é porque tu não tem o gel tal e não sei o que. Cara, eu conheço pessoas que já fizeram vários triatlos, treinador meu, que o cara viaja triatlo, ele consegue patrocinador para fazer camisa, para ele vender as camisas com a gente, que tem condição de comprar para ajudar ele, e ele sai vendendo camisa onde vai para pegar esse dinheiro para financiar ele poder viajar. E ele não tem a bicicleta, ele aluga a bicicleta na véspera da prova, sabe? Então, assim, a gente precisa parar de dar justificativa, as justificativas para não fazer, para achar quais são as justificativas, mesmo com as dificuldades, para fazer, para alcançar. E o que é que vai sustentar isso? O que é que vai mover a gente? É o porquê. Porque senão a gente vai ficar preso nessas aqui. Não, mas é porque... E daí a gente não suporta o como. A gente não vai suportar o como, porque, com certeza, se você tiver um nutrólogo, se tiver uma boa suplementação, se tiver isso, vai ser, entre aspas, mais fácil. Sim. Mas não quer dizer que você só consegue fazer se for por isso. Até porque quando você está com a sua realidade, é aquela tua realidade, você não precisa comparar, né?
Você precisa ter até como parâmetro, você pode se inspirar, mas é que eu estou te falando, o mercado também é muito perverso, porque faz você pensar que você só consegue fazer com a melhor bicicleta do mundo, então como o meu objetivo não era ser um triatleta, mas era fazer o Ironman com esse objetivo, eu fui procurar uma bicicleta que quando eu comprasse com o menor dinheiro possível, quando eu fosse vender, eu perdesse o menor. Então eu fiz dentro do universo, que é um universo maluco. Se você for movido pelo ego, você vai gastar muito. Se você tiver o dinheiro, você vai gastar muito dinheiro. Sim. Eu não gastei muito dinheiro. Então eu não estava preocupado em comprar a melhor bicicleta, se ela tinha que ser nova ou ser usada. Cara, qual é a bicicleta que eu compro que eu vou perder menos dinheiro se em outubro, quando eu terminar a prova, eu quiser vender? Sim. Essa era a minha pergunta. Né? Então, tu tem que comprar. Cara, não. Antigamente você fazia um Ironman com a sunga. Então, eu tô falando dos atletas, não tô falando nem dos amadores, né? Hoje em dia, se você pegar imagens da década de 80, a Kona, que era o mundial, cara, os caras faziam só com a sunga e tal, hoje tem ferrada. E é legal que aconteça isso, mas eu quero quebrar essa coisa de achar que você só vai poder se você tiver o como. Sim. A lógica é a inversa. Primeiro eu acho o porquê. E os comos é o que tiver ao seu alcance. Aí usa os recursos. Que recursos? Amizade, recursos financeiros se você tiver, o que você tiver. Porque assim, às vezes a gente não vai para a última instância do objetivo. A gente pode fazer, como eu falei, de submetas. Sim. Eu não consigo isso aqui, mas isso aqui eu já consigo. Quebra a tua meta em submetas. E à medida que você vai... eu sempre digo assim, imagina você quer subir uma montanha, né? Então, nessa jornada, cara, vão ter ganhos no meio da rocha lá, que é aquela que você celebra, cara, sentou, tomou água, deitou. Mas tem lugar na rocha, cara, que é só a pontinha pra você botar o dedo e conseguir se sustentar para passar o pé. É tão importante quanto. Legal. Né? Então, eu acho que é muito isso, assim, o como, eu fui atrás dos comos que eu tinha acesso, mas mais movidos pelo porquês do que pelos egos. Tem um exemplo bem recente do como, né, no mundo do esporte, que é o Ramondino, né? Ele venceu aí o Mr. Olímpia, acho que o primeiro brasileiro, né? Venceu o Mr. Olímpia. E aí foram contar a história dele e o cara recorda que lá no começo, que não é tanto tempo atrás assim, a fonte de alimentação dele era arroz com ovo. Era o que tinha, era o como agora que nacional, ele podia, né? Que não foi o que ganhou o Mr. Olímpia, mas o outro que também tá, ele, se eu não me engano, ele não sei se ele era gari ou era alguma coisa assim, ele tinha uma função e tá hoje se destacando. É um cara grandão, acho que ele era pedreiro. Pois é, então assim, acredite, a gente pode mudar as realidades e os resultados muito mais se a gente deixar de olhar para as circunstâncias, entendeu? E olhar para os porquês, né? Eu penso que todos nós somos divinos. Nós somos imagem e semelhança de um Deus que pode tudo. Se a gente entender que tem uma porção de Deus na gente e que Ele diz que a gente pode fazer coisas maiores do que Ele fez, né? Aí a gente começa a entender, cara, eu estou me prendendo às minhas circunstâncias ou eu posso me prender a essa verdade de que eu posso todas as coisas, sabe? Boa. E aí eu quero te perguntar, conseguiu extrair desse nosso segundo bloco a estratégia para colocar tuas metas em prática, parar de contar historinhas, né? Conta aqui pra gente, deixa aqui um comentário, tá? Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, hoje com a presença de Sérgio Frota, falando sobre metas em 2026. E aí, você já está com as suas preparadas? Já conseguiu
aniquilar todas as desculpinhas que você teve para não batê-las em 2025? Vamos entender aqui com o Sérgio. Acho que esse papo de hoje está sendo muito bacana, que a gente falou de dificuldades, desafios, coisas que às vezes nos levam ao fracasso. Gostei muito da definição que desistência é o verdadeiro fracasso, né? Sim. No segundo bloco, a gente meio que compartilhou um protocolo de definição de meta. Tem alguma coisa lá nesse protocolo de definição de metas que, de repente, de uma forma bem prática, para quem quer começar o ano colocando no papel, que você queira compartilhar, que de repente a gente não cobriu lá? Não, eu acho que é isso, assim, atentar esses pontos, né? Precisa ser ecológico, assim, ser congruente com seus valores, né? Precisa estar no seu controle e não esqueça desses aspectos. Ser mensurável. Pega a palavra metas e bota aí no M, mensurável. No E, específico. No T, temporal, ou seja, tem um tempo. No A, é atingível, né? Mesmo que seja... E o E de desafiadora. Porque para que quando você escreva, você faça esse check-in. Cara, eu vou fazer esse checklist aí. Cara, da forma que eu escrevi isso aqui está no meu controle. Isso aqui está específico, tem um tempo para acontecer, está ecológico, é atingível, por mais que seja desafiador, precisa ser desafiador, porque se não for desafiador, você também não se move. Aquela história, você vai, eu peso 80 quilos, quero pesar 77 quilos até dezembro de 2026, eu não vou me mover hoje. Precisa ser desafiador, precisa lhe mover, né? Então, quando você escrever, repare se nessa tua meta tá isso, não seja algo, quero melhorar meu relacionamento com Deus. O que é isso? Né? O cérebro não entende, cara. Como é que mensura né? isso? Então eu vou botar, cara, ler 3 capítulos, minha meta, ler 3 capítulos da Bíblia por dia, sabe? Fazer um devocional, você tem que deixar claro. Então, isso vai fazer com que aquele objetivo de melhorar o relacionamento com Deus aconteça. Então, meu objetivo é chegar aos 80 anos. Se eu cuidar da minha saúde, atividade física, do meu estresse, do meu sono, eu vou chegar lá. Ou tem uma possibilidade muito maior de chegar lá. Não posso dizer que vou chegar, porque eu tenho a dependência de Deus. A gente não controla todas as variáveis, mas sobre o que está no meu controle, eu costumo dizer que as pessoas que são realizadoras, elas são aquelas pessoas que não sabem que não controlam as variáveis que estão externas, né? O vento, aquela história, eu estou no barco, eu não controlo a tempestade, ela não depende de mim, mas o controle do barco está na minha mão. Então, independente do que aconteça, eu vou conseguir em algum momento. O que é que está no meu controle? O comportamento. A meta em si, o resultado em si, não está no nosso controle. Isso vale, inclusive, para times comerciais, que o pessoal bota meta e fica lá, falta 100 mil, falta só 100 mil. Cara, você não controla isso. O que é que você controla? Quantas ligações você fez? Sim. Quantos leads você está conseguindo atender, a tua rotina. Quando você trabalha no comportamento, a chance de você conseguir o objetivo é muito maior. E eu acho que esse é o foco das metas, é você ter primeiro clareza, porque assim, eu tinha convicção e clareza de como é que eu estava. Ou, aliás, fui medir, né, fazer exames e tal. Às vezes as pessoas também, se eu te perguntar aqui, como é que eu faço para ir para o shopping Guatemi? A primeira coisa que você precisa me perguntar é a partir de onde. Porque daqui é um caminho, da minha casa é outro caminho, da sua casa é outro caminho, o destino é o mesmo. Sim. Mas o caminho vai ser diferente a partir do ponto de partida. Então, uma coisa que talvez seja relevante é você olhar, não se compare, né? Olhe o seu estado atual, a sua realidade atual. E comece a criar essa meta a partir desse ponto de partida, né? Esse é um ponto interessante, porque às vezes as pessoas se comparam, e aí se eu for me comparar com o cara que ganha o Ironman, eu sou um fracasso. Se eu for me comparar com o Sérgio de 10 meses atrás, eu sou um sucesso. Sim. Então, qual é o parâmetro? Então, as nossas referências precisam ser bem definidas, e o ponto de partida de uma meta, né, é muito importante, porque se eu tenho um objetivo, eu tenho um estado desejado. Mas qual é o meu estado atual? E tem pessoas que não sabem esse estado atual tão claro assim, né? Sim. Como é que tá teu casamento? Será que tá tão bom assim, como tu acha? Ou porque não tá tendo problema? Tá legal. Será que se eu perguntar pro teu cônjuge, a resposta vai ser a mesma? Sim. Então, ter clareza do estado atual, ou seja, do ponto de partida,
é muito importante para que você possa chegar lá. Por quê? Porque o plano vai ser sair de um lugar para outro. Se eu estou saindo de um lugar errado, provavelmente eu vou pegar o caminho errado. Sempre que eu vou parar para analisar um pouco ali como que está a minha vida, fazer reflexões, eu gosto muito de usar a roda da vida como uma referência, porque é o resuminho das... Sim. Eu não sei se eu posso dizer todas, mas pelo menos as principais áreas da vida estão ali. Eu acho que... Acredito que tem todos os grupos, pelo menos, né? Tem pilares, os principais pilares, digamos assim, né? E eu gosto muito porque ajuda você a parar. Deixa eu refletir minha espiritualidade. É uma ferramenta, né? de estado atual, né? De trazer clareza do estado atual. E quando eu paro para... E aí eu quero até te fazer essa pergunta, a gente está falando de metas. Você acredita que estou aqui fazendo minhas resoluções de um novo ano, que é interessante se estabelecer metas para todas aquelas áreas? Então, e aí eu boto uma meta no Smart ou Meta, né? E eu faço para cada área, ou eu pego algumas áreas específicas, 1, 2, 3, e foco naquilo ali, e aí eu vou linkar essas perguntas que eu estou fazendo com o que eu acho mais desafiador no mundo de metas, que é ser ecológico, que é o que você trouxe. Porque às vezes você está ali... Poxa, eu quero emagrecer, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero ter uma vida melhor em família. Às vezes, você vai botar tanta energia numa coisa que é fácil desequalizar as outras. Eu queria trazer esse ponto, né? É assim, ó. Uma mãe que tem 3 filhos, ela ama os filhos, acredito que de forma muito parecida, em termos de amor. Mas ela vai dar atenção de acordo com a necessidade. Então, se o filho está doente, ela dá mais atenção ao filho que está doente, né? Então, eu penso que a gente ter uma vida ecológica, equilibrada, não quer dizer que o tempo todo, eu estou falando da minha leitura, o tempo todo eu tenho que colocar a mesma energia em tudo. Sim. A gente tem, naturalmente, em algumas áreas das nossas vidas, a gente já comunica muito bem. Aquilo que você comunica bem, você tem resultados excelentes. Aquilo que você comunica mal, que você reclama, que você acha difícil, que você tem verdades ou crenças negativas, você geralmente comunica mal, você tem resultados piores. O ser humano, por si só, ele é ecológico. Ele tem uma tendência de que uma coisa puxa a outra. Então, se uma área está muito ruim na minha vida, ela vai puxar outras áreas que estavam boas. Mas se uma área está muito boa, ela vai também puxar coisas que podem estar. Então, o que é que eu penso? O ideal é contemplar metas em todos os pilares ou os principais pilares da sua vida. Não quer dizer que todas elas, para não gerar estresse, ansiedade, precisem ser em prazos curtos. Então tem uma coisa na meta que é o tempo. Sim. Então se eu só boto metas de curto prazo, eu vou ficar estressado. Se eu entender que meta é uma ferramenta, o meu compromisso é mais com o meu porquê do que com a meta. Então, por exemplo, se eu não conseguisse fazer o Ironman agora, cara, eu já teria ganho muita coisa. Sim. Imagina que eu não tivesse conseguir. Eu poderia ter tido uma distensão, e não ter conseguido. Sim. Mas entenda que eu teria feito coisas grandiosas. Então, a frustração, quando você tem a maturidade, eu gosto muito de trabalhar nas pessoas, né? Eu trabalho muito com desenvolvimento de times, de liderança, construção de cultura nas empresas. Eu costumo dizer que a gente tem que começar a olhar, botar energia naquilo que a gente quer e não naquilo que nos falta. Porque se eu colocar energia no que me falta, fica parecendo que eu não estou fracassando. Então eu poderia não ter feito a prova. Eu fiz, ótimo. Mas se eu não tivesse feito, e se na semana da prova, né, eu tenho um amigo que é até pastor de uma igreja, que ele ia fazer a mesma prova que eu. Na verdade, nem é um amigo, é um conhecido, assim, a gente não é amigo, mas a gente se conhece. Ele, uma semana antes da prova, ele caiu da bicicleta, teve um problema quase fica paraplégico, foi um milagre. Inclusive, ele é pastor de uma igreja bem conhecida aqui em Fortaleza. Sim. Uma semana antes da prova, ele caiu, cara. Ele teve um aprendizado disso, transformou isso agora em um aprendizado. Eu tenho certeza que para a vida dele, aquela experiência vai gerar um outro nível de aprendizado. Então, a gente não tem controle sobre o resultado. A gente tem controle e a jornada é muito mais importante do que o destino. Se a gente aprender a curtir a jornada, usufruir da jornada, tirar os ganhos da jornada, ela é muito maior. Eu sempre digo que o sucesso para mim não foi a prova. Eu tenho lá a medalha de Ironman, mas aquilo já era resultado do que eu tinha feito ao longo de 9 meses. É a colheita, né? O sucesso foi os 9 meses. Ali foi
a celebração do sucesso. A gente costuma chamar de sucesso só o resultado. Mas, na verdade, não faz sentido você desperdiçar, porque senão fica sem sentido a jornada. E a jornada é que é legal. O que eu conto a história é da jornada, não é da prova. Eu nem falei da prova aqui. Verdade. Entende? Porque é da jornada que é legal. A jornada foi as minhas dificuldades, os meus ganhos, né? Nunca tinha nadado no mar, nunca tinha andado de uma bicicleta clipado, né? Coisas engraçadas, porque você fica clipado porque o pé não sai, né? Então, a primeira vez, eu caí 3 vezes na bicicleta. As 3 vezes que eu caí foi parado. Porque eu tentava tirar, eu não conseguia sair do pé e caía parado, né? Então, assim, quando eu lembro, a jornada que foi bacana. A jornada de ver o nascer do sol na Sabiaguaba, de ver coisas, sabe? A jornada. Então, o que eu digo? Não se prenda ao resultado, a meta é uma perspectiva. E se você não alcançou agora, acredite, você chegou mais perto do que se não tivesse tentado. Boa. Não para você desistir, mas para você entender que o teu compromisso não é com a meta, o teu compromisso é com o teu porquê. Porque aí você bota para frente, você faz ajuste, você melhora, mas o teu porquê continua. Então eu acho que esse é o principal aprendizado. É aí que a gente precisa se apegar. E se as pessoas fizerem isso, elas vão começar a entender que é mais importante elas criarem várias metas. Quando eu digo várias, 6, 7, mas às vezes uma meta contempla várias áreas. Sim. Porque eu estou fazendo às vezes eu faço uma meta, por exemplo, essa minha meta do Ironman. Ela contemplou meu pilar social. Eu conheci pessoas novas, eu entrei num novo ecossistema. Ela melhorou meu pilar conjugal, porque a minha mulher participou mais fortemente lá, me incentivando, incentivadora, envolvia a família. Quando eu ia fazer uma prova em algum lugar, fiz provas de desafio vertical, de coisa assim que eu fui. Aí eu levava a gente passar o final de semana numa pousada, né? Eu levei todos eles para meus filhos, as namoradas, todo mundo, a família, fizemos camisa lá para Floripa. Então, uma meta pode contemplar várias áreas. Então, estava lá saúde, estava lá conjugal, estava lá espiritual, porque não deixava de... Trabalhei tudo isso, então desenvolvi. Então, trabalhem metas que contemplem vários pilares, mas não façam metas só para curto prazo. Sim. Então tenha metas pode ter metas de curtíssimo prazo, vou começar a academia amanhã. Você pode ter metas de médio prazo, de curto prazo, e pode ter metas de longo prazo. 2 anos, 3 anos, o que é mais importante? Não perder a perspectiva. Quando é que você não vai perder a perspectiva? Quando você tiver essa visão clara, inclusive bote ela no mural, para que você nem esqueça, atrás da porta, em algum lugar que para você é importante. Não precisa ser em tela de... Se você botar na tela de celular, todo dia você vê, chega uma hora que ela não tem mais importância, ficou automático. Mas bote em algum lugar que você veja no seu quarto, no teto, sei onde é. Mas cria um mural com imagens, que você pega imagens bacanas no Google, imagens que simbolizem. Sei lá, eu quero casar e ter filhos. Cara, bota uma família legal, bacana, coloca um negócio bacana, para você não perder a perspectiva. Se comprometa e vá mensurando, vá medindo quanto você está caminhando para isso. Sabe, tem metas que vão ruminar dentro de vocês, passar tempo, quando você vê esse cara, realizei do jeito que estava, como eu tinha escrito há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. O que dá estresse é que as pessoas querem fazer tudo do mesmo jeito, no mesmo tempo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um mural, parecia impossível, aquelas metas que eu coloquei. Só que eu queria, a gente é apressado, né? Eu queria para aquele ano aquela meta, aquelas metas. Hoje eu olho para trás, elas duraram mais que 1 ano, mas o mais bacana é que eu atingi elas. E quando eu paro para pensar, eu lembro que parecia impossível da primeira vez para aquela situação, para aquela condição, para aquele momento de vida. E depois de algum tempo, olhar e ver, caramba, que legal, que incrível. Visualizar é um processo que é muito poderoso. Muito, né? poderoso, muito poderoso. É muito poderoso. A Bíblia fala, né? Escreve tua visão em tábuas, para que até quem passe correndo veja, porque no tempo certo vai acontecer. E esse tempo certo é o tempo que eu estou preparado para aquilo, é o tempo que a minha maturidade, que a minha inteligência emocional está preparada para acontecer. O que eu tenho que fazer é criar... Tem um livrinho muito legal chamado A Boa Sorte, né? Que é que você constrói, você cria o terreno favorável para que as coisas aconteçam, e aí é confiar que a graça de Deus nos alcança. Vamos estabelecer uma meta aqui com a nossa audiência. A meta vai ser simples. Você já vai sair daqui sentindo que bateu uma meta hoje. É impossível você ter acompanhado a gente até aqui
e não está louco para compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você sabe que vai se beneficiar dessa mensagem. Então, a primeira meta que a gente vai estabelecer aqui é pegar esse episódio e compartilhar no grupo da tua família, da tua empresa, da tua igreja, de onde for. Pelo menos 3 ativações você vai fazer, vai mandar para 3 grupos de pessoas que merecem, que não só precisam, mas que merecem viver um pouco dessa experiência que a gente compartilhou aqui, que inclusive o Sérgio deixou bem rico esse papo. Sérgio, eu queria, a gente caminhando aqui para o final do nosso papo, mas eu queria que tu contasse um pouco mais do teu trabalho, né? Lá no começo, na tua descrição, a gente fala que você é o criador do método Rocco. Fala um pouco mais desse método, para que público ele é. Na verdade, o método Rocco é um método bem novo, sabe? Nesse processo, eu dou muito treinamento para empresários, e os empresários investem, eu faço mentoria individuais, processos de coaching individuais, que são ganhos extraordinários. Mas às vezes o empresário vem para lá, faz um treinamento de business, faz uma capacitação sensacional, ele volta maluco de coisas na cabeça, cheio de decisões, mas ele não consegue ser o cara que está na frente para implementar isso. E quando você fala de times, de construção de cultura, times comerciais maduros que sabem o que fazer e fazem, é sobre uma construção de uma rotina. Tudo que a gente faz rotineiramente, a gente fica bom. Tudo que a gente faz rotineiramente. Se você for olhar, tudo que você faz todo dia, a rotina tem um poder incrível. E essa rotina, às vezes, é o que as empresas se perdem, porque você dá um treinamento, todo mundo está sabendo, aí ao longo do tempo ninguém cobra, ninguém acompanha, e assim. E Rocco veio de rotina comercial consistente. Eu criei um produto para ajudar os meus, foi entendendo o poder da rotina nesse processo do Ironman também, que eu disse, cara, eu preciso, tirando os aprendizados, eu estava vindo no caminho falando com um amigo meu aqui, quantos aprendizados a gente tem sobre disciplina, sobre foco, sobre consistência, sobre o comprometimento da gente com os resultados, né? Nesse processo do Ironman foi muito, muito aprendizado. E aí eu disse, cara, eu preciso treinar esse cara, continuar treinando esse cara, mas eu preciso ajudá-lo a estar com ele nesse processo. Então, o Rocco é muito mais do que, na verdade, é uma mentoria onde eu passo um ano com os times. Então, imagina que você é empresário, tem uma empresa que tem time comercial, mas pode ser qualquer tipo de liderança, e 2 vezes por semana a tua empresa vai estar comigo. Então, ao invés de eu vender uma mentoria para você, eu te vendo uma mentoria para o teu CNPJ. Acaba que o teu custo, quando você coloca isso na conta, eu garanto que o teu funcionário mais barato, o salário mínimo, sai mais caro do que contratar essa mentoria. E eu fico durante um ano, 2 vezes por semana, ao vivo, trabalhando. A gente trabalha várias coisas, toda semana tem um dia da semana que vai ser o gestor comercial com o time comercial, vai ter um dia que vai ser só os gestores, vai ter um dia que vai ser só o empresário, o diretor, para trabalhar a parte mais estratégica, e vai ter dia que vai ser todo mundo. Então, toda semana a gente lança a agenda da semana seguinte, quem vai participar com a pauta, e ao longo desse ano eu vou construindo uma rotina comercial consistente. Imagina ter um time. Toda semana você tem a tranquilidade que você está cuidando de outras coisas, que teu time está sendo treinado, capacitado toda semana, 2 vezes por semana, com conteúdos que vão trabalhar comportamento, vão trabalhar mentalidade, vão trabalhar questões comerciais mesmo, que é uma expertise minha na área de vendas. Então, teus líderes estão sendo trabalhados, então não tem nem como o cara fugir de construir essa rotina. Então, o Rocco é essa metodologia, né, que a palavra veio de coisa, mas na verdade é sobre criar uma rotina comercial consistente. Já tem gente me pedindo para fazer isso para as outras áreas. A princípio vai ser bem limitado, então quem tiver interesse aí depois, se puder divulgar meu Instagram, para o cara falar comigo, você que é empresário, para que eu apresente sem compromisso, porque para um grupo fechado é muito acessível o valor, porque eu não cobro por pessoa, eu cobro por CNPJ. Então, se você tem 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10 pessoas, agora imagina está sendo treinado, imagina você ter um nível de treinamento nosso que é altíssimo, de qualidade, né? Treinamento de gestão, de liderança, de comportamento. Então, sou eu e algumas pessoas do meu time que vai estar junto, mas a maioria das vezes eu e uma pessoa do meu time,
fazendo essa capacitação. O nosso grande diferencial na Febracis é trabalhar comportamento, trabalhar inteligência emocional, e eu particularmente sou um especialista na construção de times comerciais, de desenvolvimento de liderança e implementação de cultura, porque a gente sabe que é muito importante a gente aprender sobre gestão, implementar ferramentas de gestão, mas as dores são com as pessoas, é com o comportamento, né? Com as atitudes, é como construir na prática. O que é cultura, né? Muitas vezes é tão subjetivo esse valor. Então, muita gente que fala de cultura não sabe como construir e entender que cultura é comportamento. Então, eu posso desenvolver e construir cultura. E meu trabalho hoje é desenvolver e ajudar aos empresários, as empresas a fazerem isso e construírem times de altíssima performance. Só para a gente qualificar melhor o público, existe um número mínimo ideal de time comercial? 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas? Não, eu vou te falar que tem gente que está com vontade de montar o time. Nem tem ainda. Sim. Mas já entra porque é uma capacitação. Então, se eu disser que tem um mínimo, não tem. Eu tenho clientes que já me contrataram para fazer isso, que ele tem vontade, quando ele for montar um time, Sim. ele já tem o conhecimento, já está colocando. Né? Então, assim, não tem um mínimo. Você pode, o Roco é voltado muito para times comerciais, mas ele, na verdade, é porque eu dei a definição do produto, mas ele é para qualquer nível da empresa, então você pode botar toda a sua liderança para participar, Sim. toda a área, né? Eu costumo dizer que todo mundo é vendedor, né? Numa empresa. Sim. Então não é só conceito, não é técnica de venda, não é treinamento em venda, mas é uma cultura, é uma construção de uma rotina consistente para levar uma cultura de alta performance. Então você pode botar qualquer pessoa, e esse aqui é o grande, eu queria quebrar essa relação de preço e valor. Então quando eu cobro um processo de 60 mil por um processo de mentoria individual, 50 mil, 40 mil, é para a pessoa. Sim. Agora você imagina esse valor sendo para a empresa. Né? Todo mundo vai... Todo mundo, e é muito, muito fácil na prática você perceber os ganhos disso. Então, estão tendo privilégio, é novidade, o Roco está sendo lançado agora, eu só apresentei para um grupo e já estou com alguns clientes. Legal. E é bem interessante, também é uma forma de 2026 não ser um fracasso. Gostei do privilégio que a gente está aproveitando aqui quase que um lançamento no podcast, sim. Né? Cara, que legal. E é legal porque une 2 especialidades tuas, né? Que tu traz um histórico muito forte do mundo comercial, corporativo e tudo mais, e alinha com o mundo da inteligência emocional, comportamental, que tu já trabalha, né? Exatamente, porque eu também sou perito em perfil comportamental, dou muito treinamento pelo Brasil e fora sobre método DISC, tipos psicológicos, algumas teorias do comportamento que eu acabei, pelos meus fracassos passados, né? Virando perito nisso. Então eu também sou um cara expert, perito nessa parte de perfil comportamental, DISC, tipos psicológicos, que é uma teoria do Carl Jung, e também a teoria de valores do Sprunger, que a gente junta isso para trabalhar o comportamento voltado para resultados. Então isso faz muita diferença no clima organizacional, né? O Daniel Goleman fala que se você melhorar o clima organizacional em 1%, você melhora a sua produtividade de 2 a 4%. E às vezes as pessoas estão gastando com prédio, gastando, né? Eu digo que ferramentas, às vezes com um abraço, se você criar um ritual na tua empresa que mexe com aquela química interna que eu falei lá no começo, você vai gerar times que geram resultados extraordinários. Mais engajados. Legal. E esse é o propósito. Inclusive esse tema, né, diz que comportamental e tudo mais, está em um papo que nós gravamos com o Sérgio, tá? Então não deixa de voltar no histórico do EnergizeiCast, você vai encontrar esse papo, tá sensacional. Sérgio, temos presente, né, para nossa audiência hoje? Então, como eu vim para falar de metas e objetivos, a gente lá na Febracis tem um workshop que a gente costuma fazer no início do ano para ajudar as pessoas é um workshop de 6, 8 horas, então é o dia todo, a gente pode aprofundar de formas específicas, a gente pode fazer as pessoas ajudar as pessoas a construir as metas dela para 2026 e corrigir no sentido de se essas metas estão, do ponto de vista neurológico, corretas ou não. É um workshop bem bacana que a gente vai ter agora em janeiro, não foi definida a data, então eu decidi presentear aí sua audiência com 2 inscrições no workshop de metas e objetivos na Febracis Fortaleza em 2026. Boa. Então, para você, que a data vai ser definida, a data específica, né? Mas vai ser em janeiro. Ser mais ou menos em torno do dia 15, em torno disso aí, entre o dia 15 e o dia 20. Boa. Vamos lá para as regras, né, pessoal? Regrazinha simples.
coloca os 2 melhores comentários, vai ser os 2 melhores comentários. Pode ser. E que o comentário tem a ver com o assunto, né? Obviamente, Sim. de metas, fracassos, quem sabe contar uma boa história, né? Uma dica. Os 2 melhores comentários vão ser selecionados. Para isso, você vai ter que seguir o @EnergizeiCast, vai ter que seguir o Sérgio_Frota. E deixa o teu @ no comentário, tá? Então deixa um mega comentário bom para que a gente se apaixone por você, pelo seu comentário, que tem a ver com o tema desse podcast, e deixa o teu @ no Instagram, que é para a gente te encontrar e te convidar para ir para esse podcast. Esse comentário vai ser no Instagram de vocês, né? O comentário é no vídeo do YouTube. No YouTube. Ah, tá. Isso. As regras vão estar aqui na descrição, tá? A gente vai revisar na descrição. Se você nos acompanha pela TV, pega o celular, aponta para o QR Code que aparece e vai participar no comentário lá do YouTube. Comentário é no YouTube, mas tem que seguir o Instagram, Sérgio_Frota. Isso. E @EnergizeiCast. Sérgio, que papo, hein? Muito bom. Um prazer, um privilégio aqui. Espero ter contribuído. Eu digo que, às vezes, cada um tem sua verdade. Eu sou uma parte de algo que eu gosto de compartilhar, o que eu aprendi de forma prática com os meus resultados na minha vida, aplicando. Eu sempre gosto de fazer. Eu digo que na teoria a prática é diferente. Aliás, na prática a teoria é diferente, né? Então, quando a gente alia as duas coisas... Então, obrigado pelo convite, mais uma vez. Estou sempre à disposição. Quando quiser, estou aqui à disposição para poder contribuir. Espero que as pessoas, além de gostarem de assistir, elas saiam da coisa da teoria e comecem a implementar e colocar na prática esses nossos conhecimentos, aquilo que a gente tem contribuído aqui juntos. Boa. Meu amigo, obrigado pela presença. Sucesso, né, na sua jornada. E para você que nos acompanhou até aqui, não esquece, hein? Tem uma série de metinhas para você atingir agora. Uma é compartilhar esse episódio em 3 grupos teu. A outra é deixar um comentário muito bacana aqui embaixo para você concorrer a esses 2 prêmios aqui que o Sérgio trouxe de presente para a nossa audiência. E espero que você tenha gostado desse papo, tá? Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.